Fala galera, hoje nós vamos falar de 3 small caps do setor industrial para você ficar de olho aí. São boas empresas, estão evoluindo, então vou falar um pouquinho de cada uma delas para que você possa dar um start aí nos seus estudos, quem sabe colocar essas ações em carteira. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou Leandro Cabral, fundador da Escola de Investimentos 500 Pratas, e por aqui eu ensino o brasileiro a alcançar a liberdade financeira através da Bolsa de Valores, investindo em boas ações, fundos imobiliários, e vocês estão me vendo no meio do mato porque eu escolhi um sítio para curtir a minha liberdade financeira. Para saber mais sobre a gente, clique nesse link aqui embaixo, tem todas as informações. Olha só, vamos falar então sobre 3 empresas small caps do setor industrial aí, que vale a pena você ficar de olho. Então a primeira empresa que eu trago aqui para você ficar de olho é a empresa Home. Sim, se você nunca ouviu falar da Home, é aquela empresa que ela faz aquelas máquinas de torno, fresadora, esse tipo assim, né? Para usinar peças de metal, assim, esse é o forte da Home. Também ela ficou um pouco famosa quando ela fez aquele carrinho lá, Homezeta, lembra da Homezeta? Não deu muito certo, mas foi uma das tentativas da empresa aí. Essa é uma empresa que é queridinha por muitos. Ela não tinha um muito bom histórico de resultado, crescimento e tal, mas a partir de 2016 deu uma reviravolta lá dentro da Home e realmente os resultados dela melhoraram muito. É uma empresa que tem pago bons dividendos, inclusive se você for dar uma olhadinha, o dividend yield dela está lá na casa de 8%. E sabe o que chama atenção? Que eu nunca gosto de olhar dividend yield de forma isolada. Eu sempre digo assim, você tem que olhar o dividend yield da empresa e comparar com o payout. Por quê? Porque imagina que uma empresa paga um dividend yield de 8%, tá? Mas ela tem um payout de 50%. Significa que ela distribuiu somente a metade dos seus lucros. Ou seja, e se essa empresa distribuísse 100% dos seus lucros? Assim como tem muitas empresas que fazem isso, né? Que distribuem 100% dos seus lucros. O dividend yield dela não seria 8%, seria 16%. E o dividend payout da Home está na casa de 60% a 70%. Então se a gente pega esses 8% aí e considera que ela distribuiu ali 60%, 70%, dá pra gente fazer um dividend yield acima de 10% ao ano. É um excelente dividendo. Então, vamos ficar de olho nisso aí. Falando um pouquinho de dívida, a Home é uma empresa que tem uma dívida bem controlada. Hoje ela se mantém ali com um indicador de dívida líquida por EBITDA abaixo de 2, o que é considerado uma dívida relativamente saudável, tá? Quando a gente passa de 2, começa a ficar um pouco preocupante. Acima de 3, tem que entender bem o porquê que a dívida está tão alta. Acima de 4, 5 começa a ficar muito arriscado, tá? Então um dividend yield abaixo, um dívida líquida por EBITDA abaixo de 2, 1,7, 1,8 ali como o da Home, tá tranquilo, basta estudar um pouquinho a dívida ali para entender o porquê que ela tem essa dívida, mas é uma dívida aceitável. Então essa foi a nossa primeira empresa e me deixa aqui nos comentários o que você acha da Home, investe nela, não investe e por quê? E vamos falar da segunda empresa que eu selecionei aqui, a segunda small cap do setor industrial aí, tá? Que é a Fras-le. Gente, a Fras-le, ela é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, inclusive eu já visitei a Fras-le, fiz vídeo aqui no canal o dia que eu visitei lá. O forte dela são peças para freio automotivo. Então sabe a pastilha de freio, lona, tambor, essas coisas assim? A Fras-le fabrica essas peças. Ela também está no segmento de amortecedores, né? Inclusive recentemente ela comprou a Nakata, que é uma excelente fábrica aí de amortecedores. Então, ou seja, setor automotivo aí, né? Ela atua nesse segmento. Cara, a Fras-le é uma empresa que ela tem um longo histórico de lucro. Uma empresa que sempre foi redondinha. Só que de 2018 para frente, os lucros, os resultados da Fras-le explodiram. A empresa realmente começou a ganhar muito destaque, crescer. E quando a gente fala de dividend yield, ela é uma empresa que já pagou muitos bons dividendos, tá? Muito bom. Inclusive é uma empresa que eu tenho em carteira, faz tempo que eu tenho ela em carteira, uma das primeiras que eu já coloquei, porque eu já conhecia a empresa antes mesmo de ser investidor, né? E, cara, ela já pagou muitos bons dividendos, só que agora nos últimos 2 anos ela não tem pago, tá? Mas por quê? Tudo tem uma explicação. Ela não está pagando dividendo porque ela está segurando esse caixa para reinvestir no próprio negócio. Então, como eu falei, por exemplo, ela acabou de comprar aí nos últimos anos a Nakata e ela vem comprando uma coisinha, outra, vem expandindo
as empresas dela em outros lugares que não seja no Brasil, em outros países, né? Porque ela já está espalhada pelo mundo aí também. Então é uma empresa que vem crescendo muito os seus lucros e ela só não tem pago os bons dividendos porque ela está reinvestindo no próprio negócio. Agora, se ela fosse pagar em dividendos todos esses lucros que ela está recebendo aí, se ela não quisesse crescer, cara, a gente estaria recebendo um caminhão de dividendos da Fras-le. Então, dá uma olhada nessa empresa. Ela tem também uma certa dívida ali, mas é uma dívida bem controlada, também o dívida líquida por EBITDA abaixo de 2, nada que incomode o investidor. Dá uma olhada na Fras-le e me diz aqui, você investe ou não investe nela e por quê? Conta para nós aqui nos comentários. E aí, dito isso, nós vamos falar então da terceira e última empresa que eu selecionei aqui para falar um pouquinho com você, que é a MAHLE. MAHLE é a Leve 3. Essa empresa, o forte dela são pistões automotivos. Todo mundo que entende um pouco aí de peças de automóveis, ou você que já teve que fazer o motor do carro, alguma coisa, o mecânico deve ter dito para você: o que você quer? Colocar pistão MAHLE ou um outro aqui? Com certeza o MAHLE é um dos mais caros. Mas não é à toa, é porque é extremamente bom, tem muita qualidade as peças da MAHLE, tá? Ela é muito reconhecida aí nesse segmento automotivo. E uma coisa que me chama a atenção, tem gente que diz assim, mas o problema é que motor mecânico, né, o motor de combustão interna, ele vai entrar em desuso. Os motores elétricos vão substituir os motores de combustão interna. Mas veja bem, cara, a gente tem Fusca rodando aí, Fusca, Brasília, Passat, Chevetão, de 40 anos atrás. Esses carros não estão rodando aí? De vez em quando estoura o motor de um carro desse, o cara vai lá e faz o motor. Então ele tem que comprar pistões, peças para o motor, muitas vezes que a MAHLE fabrica. Então hoje em dia ainda tem muitos veículos, a maioria, né, a grande maioria, ainda não são elétricos, estão saindo motores de combustão interna. Então se a gente for comparar com Chevetão, Fuscão, Brasília, que está aí rodando até hoje, a gente pode imaginar que esses carros que estão saindo hoje em dia, eles estarão aí nos próximos 30, 40 anos consumindo peça da MAHLE. Então tem muito chão aí pela frente ainda para a empresa vender pistão e peça de reposição para os motores. Só que, além disso, já ser uma vantagem, ela não está parada no tempo e ela está investindo muito em pesquisa e desenvolvimento também para motores elétricos. E ela já está ganhando seu espaço e se tornando uma referência aí quando a gente fala de motores elétricos também, tá? Então ela não está parada, toda essa parte de módulo para tecnologia, gestão de combustível, gestão de energia de um motor, ela já está trabalhando forte em cima disso aí. Então relaxa que a empresa não está parada no tempo. Agora, é uma empresa que, apesar de tudo que eu falei, ela é centenária, uma coisa importante dizer, né? Quando a gente pega uma empresa que está lá no Brasil, que ela é centenária, a gente tem que levar em consideração o quê? Cara, olha as crises que a gente enfrentou no Brasil, crise de moeda, passamos por guerras, período de guerra, né, no mundo, e a empresa estava aqui, ó. Sobreviveu a tudo isso. Então, quando uma empresa é centenária, olha quanta coisa aconteceu no último século, vamos dizer assim. E a empresa ainda está aí. Então, é uma coisa que tem que ser levado em consideração. Apesar de tudo isso, infelizmente é uma empresa que não apresenta muito crescimento. Agora, o dividend yield dela, o último dividend yield dela, está ali na casa de 3%, só que o payout 9%. Muito baixo. Então, se ela fosse distribuir todo o lucro que ela teve no último ano aí, teria dado um caminhão de dividendos. Apesar de tudo isso, é uma empresa que não tem muito crescimento nos resultados, mas está começando, né? Vamos acompanhar para ver, fica de olho aí, quem sabe seja uma boa opção. Eu tenho essa empresa em carteira, tá? Tá lá dentro da área de membros, inclusive. E uma grande vantagem é uma empresa que não tem dívida. Então são essas aí as 3 empresas que eu selecionei para falar com vocês. Deixa aqui nos comentários, você investe ou não investe nessa empresa. Lembrando que a nossa comunidade vai abrir inscrições agora em agosto. O link está aqui na descrição. Não esquece de se cadastrar ali para ser avisado. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!